Acabou de sair agora o resultado do IPEC, um resultado péssimo, horroroso, devastador. Qualquer adjetivo negativo que você queira imputar nesse resultado serve para o Bolsonaro. Distância de Lula para Bolsonaro agora está de 15%. Lula tem a sua chance de vencer no primeiro turno. Desespero total na campanha do Bolsonaro. Surpreendente, porque frustrou todos que estavam esperando uma redução da distância do Lula para o Bolsonaro. Que resultado surpreendente. Você ficou surpreso? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você gosta de ver o Bolsonaro se dando mal e, claro, se inscreva no canal. E vamos diretamente para os resultados. Põe na tela com imagens. Lula, que estava com um constante 44%, foi para 46%, um crescimento de 2% com relação à semana passada. Bolsonaro se manteve nos 31%. Ciro Gomes saiu de 8% e foi para 7%. Simone Tebet se manteve estável na casa dos 4%. Onde Lula cresceu? Lula cresceu em cima dos indecisos, que teve uma redução de 1%, e em cima do Ciro Gomes. Então o Lula teve um crescimento em cima de indecisos e de Ciro Gomes. O resultado do IPEC, pessoal, foi muito surpreendente, porque os outros dois resultados anteriores, tanto do Datafolha da último final de semana, como também a pesquisa da FSB divulgada hoje, mostrava uma tendência aí de redução da distância do Lula para o Bolsonaro. Mas essa distância que hoje estava de 6 pontos da pesquisa da FSB, agora do IPEC está com 15%. E o Lula mantém as chances no IPEC de vencer no primeiro turno, porque quando você pega somente os votos válidos, Lula tem aí 51%, 50% dos votos. Um resultado assim desesperador para o Bolsonaro. E eu sei que antes de nós analisarmos mais profundamente os resultados, muita gente vai ficar com dúvida. Por que o IPEC deu 15% e por que a FSB do BTG deu 6%? É uma distância discrepante de uma para outra. E a resposta, pessoal, é a metodologia. A pesquisa da FSB faz a coleta de dados pelo telefone. E não são todas as pessoas no nosso país que têm telefone. E eu não tenho paciência com essa lâmpada mais. Então, assim, quando você faz a pesquisa pelo telefone, pessoas mais pobres tendem a não responder essa pesquisa. Uma quantidade maior de apoiadores do Lula. E também a pesquisa pelo telefone, como você não sabe quem está atrás da linha, você fica mais receoso de dar as informações. Então você tem esse viés nesse instrumento. O Datafolha faz a coleta de dados presencial em pontos das cidades que tem alto fluxo de pessoas, então é uma conversa cara a cara. Já o IPEC coleta os dados nas casas das pessoas, então isso dá uma amostra muito mais certeira, porque você consegue estimar matematicamente quantas residências de bairros nobres, por exemplo, de bairros mais baixos, de classe média, você tem que coletar informação para poder estimar ali com uma assertividade maior o reflexo da população brasileira. Então por isso que há essa discrepância entre uma pesquisa e outra, tá bom? Mas na sua opinião, o que você achou do resultado? Surpreendente? Coloque nos comentários, se inscreva no canal. E para mim surpreendeu, porque as últimas pesquisas estavam apontando uma tendência de estabilidade para a queda do Lula e uma tendência de uma melhora do Bolsonaro. Mas a pesquisa do IPEC massacrou qualquer tipo de possibilidade de crescimento do Bolsonaro. Nós temos que observar agora se vai formar aquela boca do jacaré, que eu já expliquei, o link vai ficar aqui no card, porque é muito importante que nós observemos essa tendência. O que é a boca do jacaré? Seria se o Bolsonaro ele cruzasse e ultrapassasse o Lula. E aí forma uma espécie de boquinha do jacaré, né? Então fica assim a boquinha do jacaré. Então aquele candidato que está abaixo da boca do jacaré dificilmente consegue virar e reverter o resultado. Eu estava querendo ver se haveria essa tendência na pesquisa do IPEC, mas isso não aconteceu, pessoal. E a pesquisa do IPEC também mostrou que os votos do Auxílio Brasil não estão sendo traduzidos para o Bolsonaro. E esse é um ponto muito interessante, porque as últimas pesquisas estavam apontando uma tendência de crescimento do Bolsonaro. E nós tínhamos aí 3 hipóteses para essa tendência. Primeira delas, redução do valor do ICMS, que impactou o preço dos combustíveis. 7 de setembro e toda aquela mobilização e o Auxílio Brasil. Eu não vejo o Auxílio Brasil tendo impactado o Bolsonaro positivamente, porque tanto na pesquisa da FSB como nessa pesquisa que foi divulgada hoje do IPEC, Bolsonaro não cresce em cima do Auxílio Brasil. Então nós podemos já confirmar, nós já podemos dizer que o Auxílio Brasil fracassou enquanto política para trazer votos para o Bolsonaro, porque ele não cresce nesse segmento. E como que o Bolsonaro tem crescido então? Aí que está, eu vejo que é uma conjunção entre a redução do preço dos combustíveis e o 7 de setembro, trazendo aqueles antigos apoiadores de Bolsonaro para dentro da sua
campanha agora, vivenciando esse clima de campanha. Pelo menos essa também é uma das expectativas e uma das explicações do CEO do Instituto Atlas, que é um instituto que tem acertado todos os resultados de pleitos desde 2019 no mundo inteiro. E para ele esse crescimento do Bolsonaro, além dessa questão da campanha que acaba trazendo de volta antigos bolsonaristas, uma melhora da economia, redução de preço de combustível, uma melhora também nos índices de desemprego, inflação e a rejeição ao Lula, mas muito pequena mesmo. E esse crescimento do Bolsonaro lento não faz com que se forme uma onda bolsonarista. E é isso que o IPEC nos mostrou. 31%, Bolsonaro estável naquela faixa dos 30% e o Lula oscilando ali nos 45%, 46%, que nós também já tínhamos visto aqui no canal e já tínhamos falado que essa era a situação para o Lula. E o que vai acontecer daqui para frente, pessoal? Muita calma e muitos detalhes, porque agora nós temos que avaliar com muito cuidado algumas coisas. E você precisa ter cuidado e se inscrever no canal agora. Apoio de Marina Silva. Como vocês ficaram sabendo hoje, Marina Silva declarou apoio ao Lula. E isso é muito significativo mesmo. Muitos vão falar o seguinte, olha, Marina Silva não tem um impacto muito grande na campanha do Lula. E você pode até estar certo. Mas como nós falamos no vídeo de hoje à tarde, link aqui no card, o impacto que Marina Silva tem que ter não é grande mesmo. É um impacto pequeno, trazer 1 ou 2% de votos já faz o Lula ser vencedor no primeiro turno. E mais importante ainda, em São Paulo. O Matheus Leitão, que é colunista da revista Veja, trouxe a informação para nós que Marina Silva, ao ser associada a Fernanda Haddad, ela traz mais votos para Haddad por conta da questão ambiental. E nós estamos vendo um crescimento de Bolsonaro em São Paulo, que é visto como sendo um dos estados que vai definir o pleito desse ano. Link aqui no card para que você entenda todos esses detalhes. Então Marina Silva, na campanha de Lula, ajuda a Fernanda Haddad e evita o crescimento do Tarcísio e também de Bolsonaro em São Paulo. Então é uma posição da Marina que ajuda as estratégias do PT. Segundo ponto do Lula, votos úteis de Ciro Gomes. É muito possível que haja uma intensificação da busca de votos úteis do Ciro Gomes. E a pesquisa do IPEC mostrou que a estratégia do Lula tem dado certo porque pegou 1% do Ciro Gomes. 1% do Ciro Gomes. O que é interessante, porque o Lula tem intensificado esse movimento a respeito do Ciro Gomes e esse voto útil do Ciro Gomes pode fazer com que o Lula vença no primeiro turno. E há uma tendência de voto útil nos últimos dias do pleito de campanha. Então nós temos que ver como que vai ficar agora a situação do Ciro Gomes. Já fiz vídeo também, link aqui no card. E qual é a da campanha do Bolsonaro? A campanha do Bolsonaro, pessoal, ela tem traçado aí 3 cenários possíveis para o segundo turno. Talvez nem tenha, porque a pesquisa do IPEC foi devastadora. Porque a campanha do Bolsonaro internamente acreditava que a distância seria menor. Eles esperavam que a distância fosse cair. E isso não aconteceu. A distância aumentou. Que noite ruim Ciro Nogueira vai ter hoje, né? Mas isso aí é outra história. A campanha do Bolsonaro aposta em 3 cenários para o segundo turno. 3 possibilidades de cenário para o segundo turno. A primeira delas é Lula e Bolsonaro indo empatados ao segundo turno ou com o Lula com uma distância muito pequena para o Bolsonaro. Nessa condição, a campanha de Bolsonaro vai investir na máquina pública, ou seja, liberando dinheiro geral, e também na rejeição ao Lula. Com os ataques que o Bolsonaro tem feito, que não tem surtido efeito, como nós vimos hoje também na pesquisa do IPEC e em outras pesquisas. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Lula vai muito à frente de Bolsonaro com uma distância de 10 pontos percentuais, ou mais. O IPEC está mostrando 15 pontos. Distância, assim, imensa. Então, com essa distância de 10 pontos para mais, não haveria o que Bolsonaro pudesse fazer. Só tirando um super coelho da cartola, e esse coelho não está saindo. Nem o Carluccio está saindo da cartola do Bolsonaro. Então não dá, né? Então aí, pleito liquidado mesmo indo ao segundo turno. E por fim, a terceira possibilidade, que é a menos provável, até os integrantes da campanha falaram isso para a Malu Gaspar, todas essas informações vieram do site O Globo, seria Bolsonaro ultrapassar Lula e ir à frente no segundo turno. Nesse caso, Bolsonaro não iria fazer muita coisa, iria apenas tocar o barco e esperaria que Lula acabasse se enrolando na própria língua. Mas, ao que tudo indica, esse é o cenário menos provável. Mas perceba que toda aquela história de vencer no primeiro turno, como foi lardeado no 7 de setembro, não vai acontecer. E agora, vendo o Datafolha, olha, Bolsonaro deve estar falando #Globolixo
no Palácio da Alvorada. Ele deve estar chorando uma hora dessa, abraçado a um vaso sanitário do Palácio da Alvorada, com Michele dando tapinha nas costas dele, e ele tem que segurar, porque vai que num desse choro a dentadura cai dentro da privada. Quem que vai pegar a dentadura? Vão ter que chamar a Michele, o Léo Índio, o Carluccio? Na sua opinião, coloca nos comentários quem vai pegar a dentadura do Bolsonaro que caiu na privada enquanto ele estava chorando agora o resultado do IPEC.